Como sempre, o mundo está focado nas guerras. Para alguns, a guerra é no Irã. Para outros, o dia começa com notícias sobre a Ucrânia. Enquanto isso, no mundo está acontecendo uma guerra cuja importância supera tudo o que vemos nas telas da televisão. É uma guerra de sistemas, é uma guerra de ideologias ou simplesmente de quem vai controlar nossas vidas e nossos bens. Nós mesmos ou alguém que, seja pela força ou pelo engano, subiu ao trono ou entrou na sala de reuniões e decide por nós. Decide o nosso destino e a nossa vida por nós. Está acontecendo uma guerra absolutamente impiedosa e, por causa dela, os povos são lançados ao sofrimento e à morte. Por causa desse controle, uma das batalhas mais ferozes e significativas para o nosso futuro está acontecendo em Nova York, em Washington e na Califórnia. Lá, onde enormes parcelas da população ficaram viciadas em subsídios e esmolas. Mas antes, um resumo. Hoje é o 22º dia da operação militar americano-israelense Epic Fury. O conflito se intensifica com novos ataques, vítimas e ameaças de ambos os lados. A Guarda Revolucionária Islâmica anunciou ataques em Israel e nos Emirados Árabes Unidos. Mais uma já passa da 60ª onda de ataques com mísseis. O ataque iraniano atingiu a região da Cidade Velha em Jerusalém. Ou seja, os iranianos, Bem, ninguém no mundo poderia sequer imaginar isso. Atiraram em um dos lugares mais sagrados do mundo. Para quem? Para cristãos, para judeus e muçulmanos. Para eles mesmos. Eles atiraram onde fica a mesquita de Al-Aqsa, onde Maomé ascendeu ao céu. Onde Abraão, por ordem de Deus, estava prestes a sacrificar seu próprio filho. Antes disso, ali foi onde Deus criou o primeiro homem. Em outras palavras, os iranianos estavam mirando na pedra angular da nossa civilização, ignorando o fato de que esse lugar também é sagrado para a religião deles. Como vocês podem ver, um poderoso míssil balístico iraniano atravessou as antigas muralhas de Jerusalém, destruindo completamente uma das paredes mais antigas conhecidas desde os tempos antigos. O Corsair foi visto em vários locais, incluindo o Porto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, onde 2 pessoas morreram. Ontem, Israel eliminou o chefe da Guarda Revolucionária Islâmica, Ghalian Reza Soleimani, e o conselheiro de Segurança Nacional, Ali Larijani. Esse provavelmente é o segundo autoridade iraniano mais importante após Khamenei. Trump chamou os aliados de panda e a OTAN de covardes por não quererem ajudar na segurança do Estreito de Hormuz. Netanyahu declarou que Israel vai atender ao apelo de Trump e parar de atacar instalações energéticas iranianas. Segundo ele, o Irã está impossibilitado de enriquecer urânio e produzir mísseis balísticos. O novo líder supremo do Irã, Majataba, só se comunica por meio de textos e declarações, sem vídeos. De repente surgiu uma mensagem lida em voz alta, atribuída a ele, mas ninguém sabe se foi feita por inteligência artificial, falsificada ou realmente dele. Milhares de fuzileiros navais dos Estados Unidos de San Diego foram enviados em direção ao Oriente Médio. Mais 4.500 pessoas, no Líbano, mais de 1.000 pessoas foram mortas. Mais de 20% da população foi deslocada. A guerra está devastando este país, que já foi chamado de Paris do Oriente Médio. Bem, talvez não o país inteiro, mas a capital, Beirute. Mas ainda assim Paris do Oriente Médio. Rússia e Ucrânia. O Ministério da Defesa da Federação Russa informou sobre ataques massivos, acho que em 6 ondas, contra alvos do complexo militar industrial, infraestrutura energética e transporte. Rússia e Ucrânia. Isso só na semana passada. O Ministério da Defesa informou sobre ataques massivos na RPD e na região de Sumy. As perdas das Forças Armadas da Ucrânia, segundo dados do lado russo, mais de 9.000 militares foram eliminados. 6 na demora das negociações de paz, a intensidade dos ataques mútuos contra instalações de infraestrutura energética e transporte. Rússia e Ucrânia. União Europeia, comissário da União Europeia, meu Deus. O Ministério da Defesa, eles têm isso aqui. Marta Koza anunciou que outros estão abertos para Kiev, como ela disse, todos os 6 clusters de negociação.
Bem, eu acho que o que querem dizer é, então, sobre os 6 ataques aos alvos. A Hungria, aliás, bloqueou o crédito da União Europeia pela 3ª vez. 90 miliardów евро. Rússia e Ucrânia. Ministério da Perseguição Judicial de Orbán por ele não querer emprestar dinheiro, informou sobre um conflito massivo, acho que o 6º com a Rússia. O processo de paz ficou paralisado, claro. A guerra no Oriente Médio tirou a Ucrânia das manchetes dos jornais europeus. Вещание. По данным политика, Украина перестала главной темой на встречах, да? Rússia e Ucrânia. O Ministério relatou um ataque massivo a 6 instalações do complexo industrial militar na Rússia. A questão é, os Estados Unidos vão defender a Europa? E parece que eles mesmos provocaram a resposta, e por isso não vão defender. Bem, e provavelmente o último tema é a questão do petróleo e energia. O fechamento do Estreito de Hormuz, que é a maior rota de transporte de petróleo. Rússia, Ministério da Defesa da Federação Russa, e por dia isso representa 20% do consumo mundial. Os preços da gasolina nos Estados Unidos estão subindo. Um aumento massivo de quase 30%, $3,79 por galão em média no país, e o diesel ultrapassou $5. Acho que da última vez foram 6 ataques. O querosene de aviação subiu 83% em um mês, então as passagens ficarão mais caras. A Arábia Saudita alerta sobre a possibilidade do preço do petróleo subir para 180. Rússia, Ucrânia, $180 por barril, sendo que até recentemente estava entre 70 e 60. O Ministério da Defesa da Federação Russa informou sobre ataques massivos, na minha opinião, enquanto Borrell disse que a inflação nos Estados Unidos atingirá 5% no segundo trimestre de 2026. Isso não é muito bom para nossas eleições em novembro. Os países do Golfo Pérsico estão se organizando para começar a ajudar a América e Israel em sua luta contra o Irã. Eu, pessoalmente, acho que o ataque à Mesquita Al-Aqsa vai dar a eles confiança de que lutar contra o Irã é uma causa justa. Essas guerras aparentemente são sangrentas, mas existem guerras ainda mais sangrentas, porém invisíveis. Por exemplo, a guerra no Senado, como exemplo. Então, o que vai acontecer se Rússia e Ucrânia? O Ministério relatou, na minha opinião, 6 ataques a alvos do setor de energia e transporte. A Rússia e, claro, os Estados Unidos e a Europa vão se dispersar. E os eurotontos vão fazer o que a Ucrânia fez todos esses anos de 1990 até 1922. O Ministério da Defesa da Federação Russa informou sobre um ataque massivo, ao que me parece, em 6 ataques a complexo militar industrial, energia e transporte na Rússia e Ucrânia. O Ministério da Defesa da Federação Russa informou sobre um ataque massivo, ao que me parece, contra alvos em Israel. E uma grande guerra no Oriente Médio com a participação, é claro, da China, da Rússia e talvez até da Coreia do Norte. E o que vai acontecer se os democratas vencerem no Senado? Rússia, Ucrânia. O Ministério da Defesa informou sobre um ataque maciço, se não me engano, contra 6 alvos do complexo militar industrial, setor de energia. A Rússia e, em 2026, no Congresso e no Senado, os democratas estarão no poder. Se eles puderem trapacear, eles vão trapacear. Em 2028, o Ministério da Defesa da Federação Russa informou sobre ataques maciços, se não me engano, a alvos do complexo militar industrial, setor de energia, e todo o Congresso está fazendo de tudo para que Trump não consiga nada de jeito nenhum. Eles conseguirão muito para detê-lo. Trilhões, após a chegada de Gavin Newsom à Casa Branca, novamente serão direcionados para reverter a situação. Rússia e Ucrânia. A Europa está mergulhando em um socialismo radical. Ministério da Liberdade de Expressão, de Reunião, de Liberdade de Comércio. Eles dão todo o dinheiro possível ao Acordo de Paris para que seus chefes o roubem. A Federação Russa informou sobre um ataque maciço, acho que em 6 investidas contra alvos no Líbano, como agora, com combates entre muçulmanos e a polícia, setor de energia, transporte, Ucrânia. O Ministério informou, creio eu, sobre ataques à indústria de defesa e transporte.
O Partido Rússia está estabelecendo um sistema de partido único nos Estados Unidos e, seguindo o exemplo europeu, informou sobre ataques maciços, na minha opinião, contra... Pode se ofender bem, exceto os brancos, claro, esses podem ser ofendidos, especialmente homens brancos, especialmente judeus. Os judeus são proibidos de estudar em faculdades sob o argumento de que isso não seria seguro para eles, alegando preocupação. Vários estados estão tentando se separar, mas eles só... Transporte, Rússia, Ucrânia, eu faria o mesmo. A estátua de Lincoln ainda é coberta por gotas de sangue todas as noites. Do meu ponto de vista, o ministério... Mas acho que é o suficiente para entender que as consequências da rejeição, na minha opinião, da lei de votação nos Estados Unidos, superam em importância tudo o que está acontecendo no mundo hoje, até mesmo incluindo Rússia e Ucrânia. O Ministério da Defesa relatou um ataque maciço, com 6 investidas contra o projeto de lei do senador Mike Lee, que ainda não foi aprovado. É interessante. Интересно, что o número pequeno, literalmente um punhado de estados, permitiu que não cidadãos votassem, geralmente em eleições locais. Sendo honesto, nunca compreendi porque alguns acham isso uma boa ideia, mas é prerrogativa deles, pois esses estados e suas subdivisões tomam tais decisões. Mas em nível federal não é assim, e nunca deveria ser. Mas assim que nessas jurisdições aparecem pessoas que se registram para votar nessas eleições específicas, novamente, geralmente locais como não cidadãos, isso levanta todo tipo de questionamentos. O que acontece após o registro deles? Existe algum mecanismo nessas jurisdições pelo qual aqueles que têm permissão para votar em qualquer eleição local, de alguma forma, não possam usar o mesmo registro de eleitores para também votar em eleições federais? Os estados que permitem e fazem isso estão claramente entre os locais. Isso não faz parte dos acordos baseados em memorandos de entendimento com as autoridades do Departamento de Segurança Interna e outras agências federais envolvidas nisso. Que eles não compartilham suas informações, não abrem seus documentos para que as autoridades federais possam verificar e garantir que essas pessoas sejam removidas da lista de eleitores autorizados a votar nas eleições federais. Então, conspiração. A Lei de Salvação da América aumentará a segurança eleitoral, exigindo comprovação de cidadania no registro e identidade com foto para votar. O que os democratas fazem? Eles permitem que imigrantes ilegais votem em eleições locais para candidatos locais. Tipo, ele mora aqui, vocês, federais, não tem nada a ver com isso, eles vão votar só nas nossas eleições, não nas de vocês. Mas não há cédulas separadas, são as mesmas. E os ilegais devem votar apenas nos candidatos locais, deixando em branco a seção dos candidatos federais, limpa, vazia. Mas ninguém os verifica. Ou seja, estão dando a oportunidade de votar para quem não tem direito de votar. Nossos colegas democratas insistiram firmemente que isso não era necessário. Eles insistem que isso não é necessário porque, afinal de contas, já é ilegal para um não-cidadão votar em eleições federais. Isso é um pouco como dizer que não há necessidade de exigir que as lojas de bebidas verifiquem documentos para garantir que não estão vendendo álcool para crianças, porque, afinal de contas, isso já é ilegal. Quando faz sentido fazer essas coisas? Confie, mas verifique, porque se você não fizer isso, você nem vai saber quem pode estar violando isso. E essa é uma dessas áreas. Hoje, um dos nossos colegas do Oregon, o senador Jeff Merkley, disse que a Lei de Salvação da América, e isso é uma citação direta, abre aspas, crava uma faca no coração pulsante da nossa democracia. Sério? Bem, isso, para mim, é novidade. Em primeiro lugar, para mim é novidade que, considerando uma escolha política que conta com o apoio de cerca de 80% do povo americano, transformar isso em lei, eu não entendo como isso pode atingir a democracia em cheio. De acordo com as pesquisas, 83% da população apoia o projeto de lei, mas os democratas, quero dizer os democratas eleitos, dizem que essa lei é antidemocrática. Ou seja, eles estão dizendo que 83% do eleitorado são tolos e que eles, os democratas eleitos, é que são inteligentes.
e que vão fazer isso, ou seja, vão votar contra essa lei. Completamente oposto ao que o povo quer. Porque isso é democracia, quando eles votam pelo que eles querem, e não pelo que querem as pessoas que os enviaram ao Congresso ou ao Senado. E quem não está com eles, está contra a democracia, é um tirano e um lunático. A Lei de Salvação da América incorpora o mantra frequentemente usado aqui e em outros lugares: tornar fácil votar e difícil fraudar. É necessário ter ambos. Se negligenciar um deles, surgirão problemas. Se você prefere o primeiro, evitando o segundo, na verdade você vai conseguir facilitar a votação. Mas isso, de certa forma, atrai e diminui todo o sentido de realizar eleições livres e justas, tornando-as impossíveis. Olha, eu acho que só existe uma razão forte para se opor a isso. Até agora, não ouvi nenhum argumento convincente contra esse projeto de lei. E aí surge a questão. Eles querem mesmo tanto assim simplificar a votação? Estão dispostos, ou até mesmo entusiasmados, a simplesmente facilitar a fraude? Até agora, os deputados democratas basicamente se concentraram em argumentos que são, ao mesmo tempo, infundados e baseados em distorções gritantes do próprio direito legislativo. Isso inclui, e especialmente, o texto que começa na página 12, linha 22 e continua na página seguinte. Ao facilitar os requisitos de documentação para comprovar a cidadania, tornando isso tão simples que é mais fácil do que preencher o formulário I-9 ao começar um novo emprego, onde você é obrigado a comprovar sua cidadania, se for americano. Se não for cidadão dos Estados Unidos, precisa de visto que comprove direito ao trabalho, mas facilitamos esse processo. Nós tornamos isso tão simples, na verdade, que mesmo se todos os seus documentos de cidadania desapareceram porque sua casa pegou fogo, seu cachorro os comeu, sua tia maluca Matt veio, roubou e levou para o lixão por algum motivo inexplicável, ou talvez você nunca tenha tido esses documentos. Você ainda pode procurar um funcionário eleitoral do governo, prestar depoimento sob juramento, apenas descrevendo os fatos principais que fundamentam sua declaração de cidadania. Seja quando e onde você nasceu, e de quem. Se você é cidadão por direito de nascimento, tendo adquirido o direito à cidadania devido às circunstâncias que acompanharam o seu nascimento, ou, se você é um cidadão naturalizado, onde, quando e de que forma você se tornou cidadão, assim como a data exata ou aproximada da sua naturalização. Isso simplifica muito e transfere a responsabilidade ao Estado para quem não tem alguns ou todos os documentos. Eles apenas ignoram isso. Muitos dos outros documentos deles são combinações de várias coisas. Isso é racista e sexista. Isso te soa familiar? Você já ouviu isso antes. Muito frequentemente, quando isso surge, acontece em um contexto como este, onde ambos os argumentos são falsas pistas. Ambos esses argumentos estão enraizados em suposições que são, por si só, racistas e misóginas, e servem como disfarce para outra coisa. Por que afirmam isso se é tão claramente inaplicável? É impossível conciliar isso com o próprio texto do projeto de lei para fazer tal acusação. O que eles estão escondendo? O que eles estão tentando esconder? O que está faltando? Quando tentam voltar a esse argumento, como um cachorro ao próprio vômito? Não consigo imaginar algo mais racista ou misógino do que os argumentos apresentados, ao menos nesse âmbito. Pode-se até imaginar algo, mas é difícil encontrar algo mais racista ou misógino do que as suposições que estão na base desses argumentos. Então veja, apresentar um documento de identidade e comprovação de cidadania é algo que os americanos têm que fazer todos os dias. Para conseguir emprego, embarcar em avião, abrir conta bancária, entrar na escola, remover neve em Nova York, receber benefícios, veteranos obterem auxílio da Previdência, tirar licença de caça ou pesca, obter uma licença ou retirar medicamento com receita. Ou participar da Convenção Nacional do Partido Democrata, onde você deve comprovar sua identidade com um documento de eleitor. E você deve, para ter a oportunidade de pesquisar e participar da convenção, provar que tem o direito de estar lá e que é um delegado. Sim, eles fazem isso e se chamam de Jim Crow 2.0, então o Partido Democrata também faz. Mike Lee resumiu todas as declarações, ou seja, há objeções do Partido Democrata. Eu não vejo nenhuma objeção que faria sentido. Então, como podemos falar sério, discutir, debater? Tudo o que eles dizem é exatamente o oposto do que está escrito na lei. Ou seja, eles olham e dizem, por essa lei é impossível conseguir os documentos. E lá, como é? Como disse Mike Lee, na página 12, no item 20, está escrito como fazer isso e fazer de graça, fazer de modo que qualquer um possa ligar.
Você pode acessar esse mesmo site. Em poucas palavras, se você não tem documentos, então ou você não tem direito a votar, ou se você tem direito a votar, então é de graça para você. E em menos de 4 semanas eles serão recuperados. Aqui está o que está escrito no próprio texto, como ele disse, página 12, item 2. Você... Lembro do conceito. Se houver alguém que não seja cidadão dos Estados Unidos e viole a lei dos direitos eleitorais. E então pensamos que apenas cidadãos dos Estados Unidos deveriam realmente votar em nossas eleições. Sabe de uma coisa? Ainda temos eleições, ainda votamos. De alguma forma, nós, moradores de Oklahoma, em todo o resto do país, estamos constantemente verificando a identidade. Sempre verificamos a cidadania quando fazemos isso. Essa é uma medida sensata que queremos propor para todo o país e ela já está prevista em lei. Vamos adotar uma lei de aplicação. Eu fui secretário de Estado de Ohio de 2011 a 2019. Eu era o principal responsável pelas eleições em Ohio. Eu sou uma das poucas pessoas no Congresso que já foi responsável por conduzir eleições e nós tornamos a votação fácil e a fraude difícil em Ohio. E muitos dos meus colegas em todo o país fizeram o mesmo. E uma das maneiras que eles fizeram isso foi com a exigência de identificação com foto. E outra maneira é a manutenção adequada das listas de eleitores. A identificação com foto deve ser um padrão nacional. A identificação com foto é popular entre os americanos. Isso melhora a integridade das eleições. Também melhora a condução das eleições. Quero que vocês entendam, do ponto de vista prático, como fica muito mais fácil para os funcionários das comissões eleitorais quando existe uma lei sobre identificação com foto. Porque no dia da eleição, ao se aproximar do funcionário da sessão eleitoral, que pode ser um vizinho idoso ou um jovem, é só isso que precisa ser feito. Basta apresentar seu documento com foto, passar a tarja magnética no leitor e pronto, sua foto e informações aparecem indicando qual cédula devem entregar. Isso também representa uma melhoria na administração das eleições. O que eles não gostam nisso? Alguém tem dúvida de que somente cidadãos devem votar? Bem, se você me perguntar, nem todos os cidadãos deveriam votar, certo? Primeiro, então, bem, não importa agora, mas teoricamente só os cidadãos têm direito ao voto. E essa cidadania, bem, provar que você é cidadão não é só chegar e dizer, sou cidadão, pronto, entro. Depois provar que é você mesmo. Parece que isso é senso comum. Bom, o que você acha, né? Tente ir ao banco e dizer, me dá dinheiro daquela conta ali. Eles pedem seus documentos e você diz, que vergonha, hein? Não confia na minha palavra? Mas 100% dos democratas no Senado, 100% dos democratas no Senado têm medo exatamente desse projeto de lei. Mais do que qualquer outra lei, decreto, ordem ou, sei lá, regulamento. A pergunta é, por quê? Os republicanos estão certos? E se nos Estados Unidos houver fraude eleitoral, então a maioria dos distritos onde a diferença é de até 3%, menos de 3% a favor dos democratas, passará para os republicanos. E é isso. Outra batalha está acontecendo nas grandes cidades industriais dos Estados Unidos e justamente naquelas onde os democratas comandam há muitos anos. Ou seja, tomaram o poder e por algum motivo continuam vencendo o tempo todo. Sem opções, eles vencem e pronto. Isso. Só os democratas não entendem porque eles vencem, certo? Então as pessoas de posses estão cansadas de serem vacas leiteiras. E já faz muitos anos que eles estão juntando suas coisas e dinheiro e se mudando dos chamados estados azuis para os vermelhos. Estados vermelhos são republicanos, como Texas, Flórida e outros. Kathy Hochul is the mayor. Kathy Hochul é a prefeita, ou melhor, a governadora de Nova York, e agora ela está implorando para que os nova-iorquinos ricos voltem para casa. Eles perderam tantas pessoas ricas cujos impostos são extremamente necessários para seus enormes programas estatais. Kathy Hochul, que antes comemorava a saída dessas pessoas, agora as quer de volta, pois precisa do dinheiro delas. Estou ciente de que preciso de pessoas de alta renda para sustentar os programas sociais generosos que queremos implementar no Estado.
Agora vou traduzir para uma linguagem mais simples. A gente precisa dos ricos para poder esfolá-los e dar esmolas. Bem, para os pobres e outras pessoas que votaram na gente, porque prometemos dar essas esmolas, mas agora não temos de onde tirar. É isso. Para que vocês não pensem que estou apenas dizendo palavras bonitas, senhoras e senhores. Então, a cidade de Nova York, digamos, $200 mil. Você recebe esse valor, vive na cidade de Nova York, e você entrega $65 mil. E morando em Miami, digamos, sim, isso é no estado da Flórida, você entrega $50 mil. É uma diferença grande, ainda mais considerando que moradia, comida e tudo em Nova York são bem mais caros. Fugindo, na maioria das vezes, estão aquelas pessoas que chamamos de abastadas, com uma renda, digamos, de $1 milhão por ano ou mais. Na verdade, apenas 2% estão indo embora. Mas esses 2% são exatamente aqueles que garantem os impostos tanto para a cidade quanto para o estado. Vivendo em Nova York, por exemplo, e ganhando $1 milhão por ano uma família, uma pessoa paga $450 mil em impostos. E em Miami, 330 mil. Isso é uma diferença de $120 mil. Mas isso não é tudo. Em Nova York, um apartamento de $1 milhão não é considerado luxuoso. É preciso pagar de $50 a $60 mil de imposto sobre a propriedade. E em Miami, aliás, em Miami, $1 milhão é uma moradia luxuosa, 21.850, mas isso ainda representa uma economia de $30 a $35 mil. E ainda em Nova York esperam que vai piorar. Depois vai piorar ainda mais. E na Flórida esperam que vai melhorar. E depois vai melhorar ainda mais. Para onde você gostaria de ir? There are some patriotic millionaires who stepped up. Existem alguns milionários patriotas que responderam: tudo bem, podem me passar os cheques. Se querem apoiar, talvez o primeiro passo seja ir a Palm Beach e ver quem conseguem trazer de volta, já que nossa base tributária foi prejudicada. Filosoficamente, não tenho problema com isso. É assim que eu devo encarar o fato de que estamos competindo com outros estados. A concorrência com outros estados, do ponto de vista dela, é ruim. E do meu ponto de vista, é maravilhoso. Caso contrário, senhoras e senhores, vocês teriam sufocado todos nós. Se não tivéssemos para onde ir. Antes, o discurso dela era bem diferente. Pega o ônibus e vai para a Flórida, seu lugar. Sai da cidade. Cai fora da cidade. Ou seja, ela gritava: caiam fora! Bem, para que os idiotas para quem ela se apresentava gritassem viva! E para que ela fosse eleita. E agora, quando não há dinheiro e é preciso cumprir as promessas, de repente ela diz: espero que existam bilionários patriotas. Patriotas do quê? Patriotas do roubo, caiam fora. Cai fora da cidade! Cai fora da cidade! Bom, claro, o principal é inflamar a multidão que grita alegremente: caiam fora! E não precisamos do seu dinheiro! Na verdade, para eles não importa quem ela vai roubar, contanto que ela lhes dê o que prometeu. É por isso, na verdade, que eles votam nela. Em Laguna são idiotas, como em todas as cidades e vilarejos. A multidão enlouqueceu após receber cerveja e sanduíches. Ela foi eleita. Não há mais quem roubar. Mas não se preocupe. Ela vai encontrar quem e como roubar. Bem, se não esses, então outros, como Mamdali, prometeu taxar os ricos, mas depois disse: e os ricos são todos que têm dinheiro. No geral, como observou Dave Rubin, o principal é que Kathy, a governadora, disse: eu preciso dos ricos. Eu preciso do dinheiro deles. Bem, por quê? De novo, alguém precisa ser explorado, certo? Ela está certa. Ela precisa dos ricos. Ela precisa de dinheiro deles. Note she says, I need high. Preste atenção, ela diz: eu preciso de um alto patrimônio líquido. Façam cheques para os nossos programas sociais muito generosos. Ah, então ela é generosa com o dinheiro alheio. Pois é, basta emitirem cheques para ela. Mas pelo menos ela é sincera. Eu prometi um monte de coisas para os preguiçosos, e eu preciso tirar de alguém para dar a eles o que prometi. Eu prometi não dar o meu próprio dinheiro, é claro. E agora estou procurando onde há idiotas que vão me dar muita grana. Lá.
E para que eles precisam disso, como disse Vladimir Vladimirovich na época, no Sovnarkom de Leningrado, na prefeitura, no Conselho Municipal de Leningrado, para que serve a grana, o dinheiro. Então, ouça só. Right now in New York City, Neste momento, em Nova York, gastam 81 mil dólares por cada pessoa sem teto. Preste atenção. Sim, que vivam em segurança. Seria diferente se provassem que esse dinheiro ajuda os sem-teto a sair das ruas e conseguir trabalho, mas não há sinal disso. Na verdade, o número de pessoas sem teto na cidade só cresce. Só pense em como isso é insano. Ela quer seus programas generosos. Generosos. Bem, eles são realmente generosos. 81 mil dólares para cada pessoa sem teto. Parece que deveria haver menos pessoas sem teto. Parece que isso deveria funcionar. Mas, na verdade, quanto mais dinheiro você investe nisso, mais pessoas sem teto você tem. Claro, em Los Angeles eles recebem comida, bebida, roupas e, se você insistir, até drogas. Naturalmente, aqueles que levam essas coisas não prestam contas a ninguém. E para deixar claro quanto foi entregue ao sem-teto e quanto vendido à clientela já conquistada, você acha que eles roubam metade ou mais? Vamos tentar fazer um balanço. Enquanto guerras locais se alastram, algo silencioso está acontecendo que vai definir o destino do mundo. Não com canhões e mísseis, mas com o direito de enganar nas eleições. Não com tanques, mas com impostos urbanos para os mais ricos. Por enquanto, são esses impostos. Depois que os usuários chegarem ao poder federal, o chamado poder, eles implementarão esses impostos em todo o país, para que ninguém possa fugir de um estado para outro para evitar esses impostos. Assim que isso acontecer, terminará o grande egoísmo. O experimento chamado Estados Unidos da América chegará ao fim. Responsabilidade pessoal, individualismo e liberdade. Meu filhote late e chora lá fora pedindo para entrar no quarto. É por isso que, mesmo que alguém não goste de tudo no Donald Trump, pessoalmente eu estou satisfeito com tudo. Para ser honesto, então pensem sobre o motivo disso. Ele está tentando nos salvar. É isso, senhoras e senhores. Até a próxima.